Se sim, você sabe que algumas coisas você precisa fazer e outras que você não pode fazer de jeito nenhum. Se não, é bom aprender porque ninguém está livre disso. E é sobre isso que a gente vai conversar com a doutora Fátima. Oi, Tudo bem, doutora? Tá? Bem, você? Tudo bem? É uma situação muito angustiante, né? Quando a gente vê que alguém está tendo ali o infarto, que a gente precisa fazer alguma coisa. Exatamente. A gente precisa estar preparado de alguma forma para eu conseguir atuar de uma maneira adequada, né? Infarto é parada cardíaca? Não, não necessariamente. O que é uma coisa e o que é outra? Parada cardíaca, o indivíduo se torna inconsciente, né? É uma situação que não existe pulso, não existe respiração. Realmente, a gente considera isso uma morte cardíaca súbita. Parou, né? Ela pode ser ressuscitada, a gente pode fazer as manobras de reanimação adequada e ele pode, na verdade, retomar aí a consciência e toda a circulação hemodinâmica. Mas, de um modo geral, a maneira mais frequente com que os infartos se apresentam é justamente com a dor torácica, né? Só num caso mais extremo, onde o infarto é bastante extenso, é que aí ocorre a parada cardíaca. Tá. Mas, na maioria das vezes, é uma dor torácica. O diagnóstico compreende não só a dor, mas compreende os achados do eletrocardiograma e compreende também atualmente algumas dosagens de sangue, né? Mas por isso que a gente acaba referindo dor torácica. Dor torácica, existe uma possibilidade de ser infarto e isso significa uma emergência, eu tenho que levar esse paciente a um serviço de saúde o mais rápido possível. Porque o tempo aí faz a diferença. Faz muita diferença. Tá. Vamos ver então o que é mito e o que é verdade a respeito desse assunto. É mito ou verdade que os sintomas do infarto são iguais em homens e mulheres? É mito. Não só existe uma diferença entre homens e mulheres, mas existe também uma diferença, por exemplo, pacientes diabéticos ou mesmo o paciente muito idoso. Nessas circunstâncias, as mulheres, o idoso e o paciente diabético, a manifestação do infarto ela passa a ser muito tênue e muitas vezes pode passar despercebido, né? É um perigo. É um perigo. As mulheres às vezes queixam de mal-estar, às vezes até na região epigástrica, nem é na região torácica, isso dificulta muito o diagnóstico. Tá. É mito ou verdade que o infarto pode levar vários dias até ser percebido? Isso é muito verdade. Exatamente nesses casos que eu comentava anteriormente, o paciente diabético às vezes não acha que foi um mal-estar, acha que foi uma coisa passageira. Uma coisa boba. E depois nos exames de rotina a gente consegue perceber que existe uma parte do coração que realmente não tá mais funcionando. Isso é muito sugestivo de um infarto prévio. É mito ou verdade que tossir durante o infarto freia o ataque cardíaco? Isso é mito, né? A gente não tem nenhum dado científico que sugira tossir durante uma dor torácica, né? E isso realmente não tem nada comprovado de ser benéfico. É mito ou verdade que uma forte emoção pode desencadear o infarto? Isso é verdade. Às vezes uma emoção, em especial emoção negativa, ela pode desencadear um quadro de infarto agudo do miocárdio em virtude da descarga adrenérgica, né? Muita adrenalina circulante. Você imagina que você tem uma artéria já obstruída e se eu exijo muito daquele coração, ele acaba não aguentando. Isso é bem verdade quando a gente analisa, por exemplo, depois da passagem do furacão Katrina, ou mesmo depois de 11 de setembro nos Estados Unidos, a gente percebe que aumentou muito a incidência de infarto agudo do miocárdio, mostrando o quão importante é, às vezes, um evento realmente impactante na vida do indivíduo. Perfeito. É mito ou verdade que toda pessoa que sofre um infarto precisa passar por cirurgia de ponte de safena? Não, isso é um mito, né? Existem várias formas de tratamento, de um modo geral são 3 abordagens, que é simplesmente fazer o tratamento clínico com remédios, né? Não tem nenhuma possibilidade de intervenção. Eu posso fazer angioplastia e eventualmente colocar um stent coronário, é uma cirurgia, digamos assim, intervencionista, ela é endovascular e por fim, naqueles casos que o paciente tem um acometimento multi-sítio em vários lugares, aí a cirurgia de safena ela acaba sendo uma das opções.
É mito ou verdade que infarto pode causar parada cardíaca? Isso é verdade. É naqueles casos onde a gente observa que o infarto foi tão extenso a ponto de desencadear uma arritmia cardíaca importante, a gente chama de fibrilação ventricular, e aí aquele indivíduo, se não for prontamente socorrido, ele evolui, infelizmente, ele pode evoluir para a morte. Óbito. Então, o treinamento de usar as manobras de ressuscitação, eles são bastante recomendados, e eu inclusive te agradeço o espaço, né, de a gente mostrar, porque é muito simples e pode realmente salvar a vida do indivíduo. Vamos fazer? A gente pode fazer. Vou deixar a ficha aqui. Imaginar que pode salvar vidas, hein? Isso. A primeira coisa, quando eu percebo que tem um paciente, eu tenho que checar o grau de consciência, eu tenho que checar os pulsos, né? Então, pera lá, deixa eu entender, que eu sou lenta. Tá. Isso aqui é como se fosse uma pessoa que está deitada porque está passando mal. Exatamente. Na parada cardíaca, ela está deitada porque ela já está inconsciente. Ah, apagou. Apagou. Né? Não é um desmaio, por exemplo, porque o desmaio, ele tem a recuperação espontânea, né? Às vezes caiu a pressão, nossa, apaguei e voltei imediatamente. Na parada cardíaca, eu apago, né? Perco a consciência, perco a minha circulação e não volto. E fica? E fica. Tá. Né? E aí é que eu preciso realmente instituir as manobras. Então, primeiro, eu preciso saber se o paciente realmente ele está inconsciente, né? Então, eu posso chamar o paciente, perceber se ele tem alguma movimentação ativa, né? E eu posso verificar os pulsos. Em especial, eu verifico o pulso carotídeo, né? Mão na garganta. Com a mão aqui na garganta. Para ver o quê? Se está dilatando, se está pulsando, se está mexendo? Para eu verificar se eu consigo sentir a pulsação cardíaca. Não adianta eu pegar a radial, é muito fininha, está distante, né? Então, mais vale a pena eu pegar o pulso radial realmente. Aqui? Isso. Tá. Se eu não sentir o pulso, mesmo que eu não sentir o pulso, e eu verificar que o paciente está inconsciente, eu já tenho que instituir as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, né? Já imediatamente. A recomendação hoje é a gente fazer a massagem cardíaca, né? Aquela história de fazer respiração boca a boca, isso, Regina, nos últimos guidelines, eles foram retirados, né? Que é guidelines? As diretrizes, então, né? Isso não funciona mais. As diretrizes, elas modificaram isso e a gente, na verdade, vai se concentrar na compressão. Então, eu vou abordar o paciente, eu tenho que pedir para alguém, nesse momento, ligar para o serviço de urgência. Né? Então, eu tenho que chamar o SAMU. Minha primeira orientação, enquanto treinada, eu peço para chamar o serviço de urgência. Vai chamar o SAMU. Depois que eu liguei para o serviço de emergência médica, aí sim eu posso pedir para pegar um desfibrilador automático. O desfibrilador automático, ele fica localizado em qualquer local de alta circulação. Então, shopping centers, aeroporto, rodoviária, terminal de ônibus. Qualquer local de grande circulação existirá um desse aparelho, existirá. Então, eu antes de começar, eu falo, chama o SAMU e você, por favor, vai pegar um DEA. É isso que eu preciso fazer. DEA é o desfibrilador. Desfibrilador externo automático, tá, né? Enquanto não chega o DEA, eu tenho que fazer as compressões. Vamos lá. Então, as compressões, elas são feitas aqui no terço inferior do externo. Se eu pegar a região que termina esse osso central, chamado externo, eu posso pôr 2 dedinhos acima e começar a fazer a compressão nesse local. A gente tem que observar que o braço não pode ficar assim, tem que ficar estendido. E a peso do meu corpo que eu vou executar aí a massagem. Eu tenho que ter uma profundidade de aproximadamente 5 centímetros para ela ser efetiva. Tem que afundar, não? Tem que afundar. E é isso que é importante. A gente não vai fazer a respiração, a gente só vai fazer a compressão e a velocidade de compressão é alta, 120 batimentos por minuto. É bastante. Bastante. Né? Mas se eu te falar como que é 120 batimentos por minuto, é difícil de eu conseguir memorizar e saber qual o ritmo. Por isso que nos treinamentos a gente tem que fazer
analogia com uma música, para você lembrar e saber qual é 120 batimentos. Vem 120 batimentos por minuto. E aí a gente usa uma música, que é aquela música... A gente tem a música. Tem a música, então é essa, ó. É mentalizar essa música. Isso. Ó, se você ver a cadência, pode. A cadência da música, ela já vai te dar aproximadamente 120 batimentos por minuto. Tô fazendo certo? Super certo. Olha, o braço totalmente esticado, usando só o peso. Mas tem que pôr, porque isso aqui parece que é molinho, mas não é. Tem a resistência de um tórax mesmo, Nossa, né? E na pessoa é mais, por isso que cansa fazer Exato, isso que eu ia falar. Você tem que, nesse intervalo, arrumar um parceiro para dividir com você. Né? Isso para homens e mulheres, doutora? Para homens e mulheres. A pessoa que é bem musculosa é até mais difícil de você conseguir fazer a massagem. Quanto tempo tem que ficar aqui? Olha, você vai ficar aí até o SAMU chegar, né? Até um sistema apropriado acabar chegando. Aí você transfere isso, aí eles vão fazer ventilação, eles vão proceder de uma outra forma, de uma forma médica. Essa é a orientação para o leigo atender. No meu caso, então, né? Eu sou a leiga. Como é que eu vou ter certeza, ou a segurança, ou a tranquilidade de achar que estou ajudando e não atrapalhando? Você estará ajudando. Quando você faz massagem e a compressão bem feita, com certeza você estará ajudando, né? Tá. Sem dúvida alguma. Aí fiz isso. O que vai acontecer com o paciente? Aí chegou a pessoa com desfibrilador automático, né? Então, Posso pedir para você vir daqui? Porque aí a gente consegue mostrar para cá? Ou vai te atrapalhar? A gente vai ter... Vamos fazer ao contrário? Não tem problema nenhum. Vamos. O que você quer virar? Não, acho que assim tá bom. Conectar eletrodos. A primeira coisa que ele me pediu é para conectar o eletrodo. Ele vai me pedir. E ele já vem na plaquinha, olha só, ele já vem com a orientação onde eu tenho que colocar. Então, esse eletrodo, vou colocar nessa região. Seguindo o desenho. Isso. Ela está dizendo que eu estou demorando, tá certo? Tenho que ir mais rápido para conectar o eletrodo. Conectei os dois, tenho que colocar... Nossa, eu imagino isso na aflição. Na aflição, do momento. Realmente, fica... Eu já estou aflita aqui. Calma, moça. Ela fica nervosa mesmo. Ela está nervosa com a gente. Um minutinho, eu só vou colocar Conectar aqui. eletrodos. Calma. Mantenha-se afastado. Fique afastado. Analisando. Ele vai fazer... Afastado. Choque recomendado. Por que ele está fazendo isso? Ele está carregando o choque, vai dar um choque. Mantenha-se afastado. Aperte para aplicar choque. Aí você, já está aqui. Pronto, apertou o choque. E a partir daí... Mantenha-se afastado. Analisando. Mantenha-se afastado. Por que tem que ficar afastado? Porque senão o choque vai em você choque também. Recomendado. Choque recomendado. Ah, aperta esse? Pode apertar. Peraí, deixa ele pedir. Mantenha-se afastado. Isso. Deu outro choque. Deu outro choque. Aí vai analisar. Mantenha-se afastado. E aí ele vai, eu acho que já deu para entender, né? Mas ela vai parar de pedir o choque a hora que a máquina entender que ele está voltando, que o paciente está voltando. No ritmo normal, né? Que ele voltou no ritmo normal. Às vezes, ele faz um choque, o segundo não volta ao ritmo normal, então ele vai te avisar. Permaneça com a compressão. Então, olha até isso. Ele vai te avisar tudo, você não faz nada. A partir que chegou o aparelho, você só vai seguir o que ele te informar. Então, é muito simples usar esse aparelho, né? Ele vai fazer tudo para você e vai te orientar. E pode salvar a vida? Muito, salva muitas vidas se eu tiver, digamos assim, a familiaridade uma vez de ir lá e pegar o DEI e colocar. É então, só colocar isso. Recapitulando, a gente primeiro pede para alguém chamar SAMU, pede para alguém pedir o desfibrilador, parte para massagem.
Isso. Com aquela música 120, firme Isso. e tal. Chegou o desfibrilador, coloca os eletrodos conforme manda e liga o aparelhinho e obedece. E obedece, exatamente isso. É realmente Isso simples. salva muitas vidas. Realmente assim. Eu não sabia. É? Que bom, Olha, então. tomara que eu não precise usar nunca, mas se precisar já sei o que fazer. E aí quando o SAMU chegar, retira os eletrodos e faz tudo. Quando o SAMU chegar, aí ele vai fazer a ventilação, aí o esquema é 30 compressões, 2 ventilações, ele tem uma máscara hoje para fazer a ventilação, então aí muda todo o cenário, aí a gente entra com medicação, né? Mas aí está encaminhado, Mas né, pelo menos o paciente não ficou esse tempo todo sem fluxo cerebral, porque isso que é o que importa, né? Tá. Nós temos perguntas que as pessoas de casa mandaram, a gente vai responder. Pergunta enviada pela Fabiana. Dor de coluna pode desencadear o infarto ou começo de infarto? Normalmente o infarto não se manifesta com uma dor posterior, né? A gente tem outras patologias, mas o infarto não se relaciona muito a uma dor em coluna lá atrás, não. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Fontelli. Na minha família, perdi meus bisavós por infarto. Posso ter também? É hereditário? Existe um componente genético importante. O mecanismo do infarto é vinculado ao componente genético e os fatores ambientais, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, etc. Então, eu te sugiro que, como você já é uma paciente que é de uma família, com uma história familiar positiva para a doença coronária, eu te sugiro a controlar fortemente os fatores de risco ambientais. Mal não vai fazer, né? De jeito Mal não nenhum. vai fazer. Próxima pergunta foi enviada pelo Rubens. É verdade que existem alimentos que afinam o sangue e ajudam a evitar um possível infarto? Olha, existem alimentos que eles contribuem positivamente contra a aterosclerose, que é depósito de gordura e, consequentemente, eles podem contribuir para uma menor incidência de infarto. Isso é aquele padrão de dieta mediterrânea que a gente percebeu que quem mora às margens do rio Mediterrâneo tem menos doença cardiovascular. Então, é rico em peixes de mares profundos, frutas, muitas frutas, pouco sal, azeite, eventualmente uma outra amêndoa, né? As amêndoas, de um modo geral, têm um papel benéfico aí nesses casos. Perfeito. Temos mais uma pergunta? Luísa pergunta, exercícios intensos podem propiciar um ataque do coração? Pode, se você não tiver adaptada, não foi avaliada. Por isso a importância da avaliação pré-exercício físico, né? Essa avaliação chamada pré-participação de alguma atividade física, ela visa justamente verificar se você tem segurança à prática esportiva. Se existir algum tipo de anormalidade, com certeza o seu cardiologista irá te orientar na quantidade, no quanto você pode ir aí no seu exercício físico. Então essa avaliação é importante, não é luxo? Ela não é luxo, ela é importante. Doutora Fátima, muitíssimo obrada. Imagina. Adorei aprender a massagem. Que bom, que ótimo. Dá até uma segurança pra gente. A doutora Fátima Sintra é cardiologista, o telefone dela é 11 21 51 30 18. Ela tem um site que é doutora Fátima Sintra, doutora com DRA, então fica Dra Fátima Sintra, não é isso? Isso, exatamente. E eu queria agradecer também a Logical Med, Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, que emprestaram esses equipamentos tão importantes para a nossa explicação. Isso. Muito obrigada. Bom final de tarde. Até a próxima. Para vocês também. Até mais. Até mais.